Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos fez a partir dele. E Deus tem uma característica na sua personalidade. A característica marcante de Deus é que Deus é um ser que se relaciona. E Ele nos fez com a mesma capacidade de se relacionar e de escolher o que queremos. Ninguém consegue se relacionar à força. Relacionamento à força não é relacionamento à escravidão. Ninguém gosta de ser escravo. Mas Deus nos fez com capacidade de escolher estar com Ele ou não, andar com Ele ou não, pertencemos a Ele ou não. Porque Ele, na sua santidade, não poderia fazer seres para marionetizar, para tratar como marionete. Deus é tão santo que Ele te deu a capacidade de escolher. Te deu algo que só seu. Deus é tão justo que Ele não nos trata como marionete. Ele não está interessado num amor forçado. Mas Ele está interessado num amor que responde ao amor dele. A Bíblia diz que esse Deus é santo. Ele possui toda a terra e todos aqueles que nela habitam. Amém. O Senhor é a terra, a sua plenitude,